Mônica trocou 2 dedinhos de prosa com alguns ministros de Jair Bolsonaro e traz pra gente a reação do governo à leitura ontem da Carta pela Democracia. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Ministros, né, Megali, auxiliares com quem eu conversei, tentam nos bastidores minimizar, obviamente, a importância do evento de ontem na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dizendo, Megali, que ele não teve a tração necessária para alterar o quadro político e fazendo uma comparação, né? Eles comparam o seguinte, o abaixo-assinado chegou ontem a 1 milhão de assinaturas, é muita gente assinando, né, Megali? Mas eles falam o seguinte: um outro abaixo-assinado pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes chegou a quase 3 milhões de assinaturas e não aconteceu nada com o magistrado Alexandre de Moraes, não sofreu impeachment e não alterou 1 milímetro de seu comportamento. E o mesmo raciocínio valeria para Jair Bolsonaro. Mas é importante a gente pontuar aqui, né, Megali, em primeiro lugar, que esse manifesto, essa carta aos brasileiras e aos brasileiros, ela começou a ganhar muita importância muito antes dela atingir uma quantidade grande de assinaturas, mas sim pelo peso, né, de nomes e de entidades que assinaram esse manifesto, né? Então, banqueiros muito importantes, entre os maiores banqueiros do Brasil, empresários, alguns dos maiores empresários do Brasil, muitas personalidades, e como ontem foi frisado no evento, quer dizer, pela primeira vez em décadas, representantes do capital e representantes do trabalho unidos no mesmo objetivo, que é o de resistir a ataques contra a democracia. Então, são coisas diferentes, é diferente de um abaixo-assinado colocado na internet ali e assinado por muita gente, de fato, mas que não teve esta relevância política, né? Mas esse é o raciocínio que está sendo feito, que está sendo aí dito nos bastidores. E fato é, Migali, que, coincidência ou não, o presidente Jair Bolsonaro seguiu fazendo ataques a essa carta ontem, ele fez vários ataques a ela nas suas redes sociais, né, tentando dizer que ela é uma carta petista, que foi feita numa micareta do PT, mesmo ela tendo sido assinada por adversários notórios, né, do PT e de Lula, para citar uma pessoa apenas, né, basta dizer que Rosângela Moro, mulher do Sérgio Moro, assinou esse documento, Michel Temer assinou esse documento, Fernando Henrique Cardoso, que disputou contra o PT diversas eleições, assinou esse documento, Armínio Fraga, né, que foi presidente do Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso e sempre foi um duro crítico de políticas públicas do PT na área econômica, também assinou o documento. Enfim, ele, presidente, seguiu no ataque à carta, mas, coincidência ou não, o presidente já começa a mudar o seu comportamento, Megali, guiado também, é importante que a gente diga, por pesquisas internas da sua campanha que mostram que eleitores mais resistentes não querem no governo uma pessoa que traga problemas. Esse é o mote. As pessoas hoje não querem que quem esteja na presidência traga problemas e arrume brigas, mas sim que traga soluções concretas ao seu problema. É isso que os eleitores têm dito nas pesquisas que são feitas pela campanha do presidente. Não por acaso, né, o presidente está aplanando o terreno para amenizar o discurso contra a justiça eleitoral e o judiciário em geral. Os gestos do presidente Jair Bolsonaro em direção ao judiciário são claros e obedecem a uma orientação de estrategistas da sua campanha e de integrantes do governo. Parte do eleitorado que poderia votar no presidente, mas ainda resiste a isso, né, rejeita a postura belicosa dele. Então, a gente tem visto aí na prática, né, alguns movimentos. Nessa semana o Bolsonaro sinalizou com bandeira branca mais uma vez para o judiciário, né? Na quinta-feira, por exemplo, ontem, ele recebeu o futuro Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, em seu gabinete, né? O magistrado entregou a ele um convite para a posse no cargo dele, marcada para o dia 30 de agosto. O ministro Salomão, né, no ano passado, a corda foi esticada ali, o presidente foi contrariado com ele, porque ele integrava o Tribunal Superior Eleitoral e determinou a desmonetização de sites que propagavam desinformação sobre as eleições. E eram todos sites bolsonaristas, sites de apoiadores do presidente. Então existia uma tensão, mas Bolsonaro o recebeu muito bem e disse que vai à posse. Um dia antes ele tinha recebido os ministros do Supremo, né, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que também levaram um convite para ele ir à posse
no Tribunal Superior Eleitoral. Eles vão assumir o Tribunal Superior Eleitoral no dia 16 de agosto. Eles levaram o convite, foram muito bem recebidos e o presidente disse que vai à posse. Nenhum desses encontros, né, Megali, é feito sem uma sondagem inicial, sem saber como vai ser a recepção, sem saber o que vai ser conversado. E está aí uma sinalização do presidente de que pode amenizar aí o discurso, pode se acalmar, né, em relação a esses ataques. E isso coincide com esse amplo movimento, né, Megali, e muito representativo da sociedade civil contra ataques que ele tinha feito, considerados golpistas, né, Megali? Ô, Mônica, o presidente, inclusive, mostrou praticamente, literalmente, uma bandeira branca, né? Pro Alexandre de Moraes, deu de presente ao Alexandre uma camisa do Corinthians que é branca. Aí eu até fui conferir se o Alexandre é corintiano mesmo, né? Porque se for palmeirense, aí seria uma provocação. Mas não, ele é corintiano. Podia ser. Mas ele tem uma foto dele aqui no Itaquerão. O problema aí não é de boa vontade, né, do judiciário ou não, e sim é de confiança, né? Porque o presidente várias vezes sinaliza com a bandeira branca e passa uma semana, sobe no palanque e aí ninguém segura. Né, os próprios aliados dele, ministros dele, ficam frustrados, porque existe um plano, né, um projeto dessa ala mais política do governo de realmente pacificar as coisas e de ir para tentar ganhar essa eleição no voto. Né? O presidente está morto? Não, a gente vê que o presidente tem aí reagido nas pesquisas, o presidente tem muitos instrumentos em mãos, né? Qualquer presidente, qualquer governador no cargo tem muito instrumento, né? Tem muita força para conseguir aí, para avançar no eleitorado. Então, esse é o plano político. Mas o presidente tem esse plano também, mas muitas vezes demonstra que tem outro plano na cabeça, né? E parte para o ataque, para falar que não vai reconhecer, que as urnas não têm credibilidade, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas isso coincide com esse amplo movimento, né, que ganhou importância não pelo número de assinaturas da carta, né, mas por quem assinou a carta.